Estou muito feliz, queridos, de verdade, por poder conhecer essa parte desse povo lindo que vai povoar o céu, essa gente que o Senhor nos prepara, que tem orado por nós. Nós estamos em pé pela misericórdia do Senhor e porque tem um povo, um exército que se levantou para orar por nós. E cada vez que nós vamos conhecendo uma parte do povo de Deus, né, a gente vai se apaixonando por esse povo e esse povo por nós. E tem sido uma grande bênção poder falar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na minha vida, na vida do meu marido e na vida dos meus 3 filhos. Eles não puderam vir porque hoje tiveram aula e como nós saímos muito cedo de São Bernardo, não tinha o horário com a escola, né? Mas eles sempre nos acompanham, né? O João, o Daniel e a Mariana. São os presentes que o Senhor nos deu. Amém? Eu vou contar um pouquinho para vocês aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E quando nós falamos, quando nós contamos, testemunhamos aquilo que Deus fez por nós, nós não estamos contando a nossa biografia. Nós estamos falando daquele que pode todas as coisas. Porque o Senhor, Ele não mudou. Ele é o mesmo, queridos, Ele é o mesmo. Basta você entrar na presença dEle, com fé, com confiança, de que nós não só falamos o nome de uma religião. Jesus não veio fundar a religião evangélica. Ele veio nos religar a Deus. E isso que nós precisamos entender, que todas as promessas dele na palavra são para nós, são para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles a quem nós amamos. E como meu marido disse, eu vou pegar o gancho da introdução dele, nós fomos nascidos e criados na Assembleia de Deus, uma bênção, muito bom servir ao Senhor ali no fogo, e nós fomos criados, né, aquele sistema mais rigoroso. Os irmãos sabem, tem essa diferença, né? Um sistema mais rigoroso. Mas existe um povo que ora. Ali existem mulheres e homens de Deus, pessoas que buscam ao Senhor. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede para o Senhor. E um dia, eu me lembro que na minha adolescência, num culto de adolescentes e de jovens, o pastor que estava ministrando a palavra fez uma pergunta. Alguém aqui já viu um milagre? Alguém aqui já viveu um milagre? Ou conhece alguém que viveu um milagre? E eu lá na minha memória, eu puxei, eu falei, não, eu nunca vi um milagre. E eu gostaria de ver um milagre. Gostaria muito de poder presenciar um milagre. Como diz a palavra do Senhor, assim como a gente deseja no nosso coração, o Senhor faz. E eu já conhecia o Everton, né, há alguns anos, nós já éramos amigos. Ele sempre foi líder de jovens, de adolescentes, sempre, né, foi músico. Eu também, sempre muito envolvida com o ministério de ensino, mas também muito com o ministério de música. Nós já éramos amigos, nos conhecemos e nos casamos, né? Namoramos, noivamos e casamos em 3 anos. Ia tudo muito bem na nossa vida, na nossa casa, né? Nós 2 trabalhávamos e tivemos o nosso primeiro filho, o João, estava indo tudo bem. Planejamos o segundo filho, o Daniel, ia tudo bem. E quando foi um dia, nós estávamos viajando, nós fomos para a praia. E na volta, e estava tudo bem, irmãos, de verdade, tudo bem, tudo andando bem. Se você perguntasse, Priscila, você tem uma dor na unha? Não. Você tem uma tosse? Não, não tem. O Everton tem alguma coisa? Não, não tem. E na volta, na subida da serra, ele falou assim para mim, Pri, eu tô com uma falta de ar tão grande, mas tão grande que parece que tem um elefante sentado aqui em cima do meu peito. E eu falei para ele, deve ser essa mudança, né? A gente sente a diferença quando a gente desce, quando a gente sobe, essa pressão, né? Ele fez, pode ser isso. Nós fomos para casa. No dia seguinte, fomos trabalhar. Eu trabalhava no Banco do Brasil, então saía de casa às 9 horas da manhã, para entrar às 10. E quando eu voltei do trabalho, ele falou, eu passei muito mal. Eu estou com muita falta de ar.
muita dor no peito, muito cansaço. Falei para ele, isso não é normal, né? Vamos no médico. E aí nós fomos no hospital, chegou lá, a médica falou para ele, olha, você deve estar com algum problema emocional, você deve estar com algum problema com alguém, algum problema financeiro. Aí ele deu risada, falou, deve ser isso mesmo. Vou te passar aqui uma medicação, você toma e você vai ficar bem. Voltou para casa. Irmãos, para eu encurtar, nós passamos 24 dias exatamente fazendo isso, indo para o hospital todos os dias. E ninguém dizia o que o Everton tinha. Só que o pastor falou muito de mudança. Eu escutei o pastor falando de mudança. Para a glória de Deus, o Senhor me mudou muito. Porque eu era uma pessoa, uma mulher muito briguenta. Muito briguenta mesmo. Direito do consumidor era comigo mesmo. Não levava desaforo para casa. Cheguei no hospital e falei para a médica, doutora, é o seguinte, hoje é exatamente o 24º dia, que se a senhora olhar, tem um histórico que eu trago meu marido para passar em consulta aqui e ninguém me diz o que esse homem tem. Eu só saio daqui quando vocês me disserem o que o meu marido tem. Eu não volto para casa com esse homem desse jeito. Ela falou, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos começar por eliminatória. Vamos fazer um raio-x. Vou fazer um raio-x do tórax. Quando eu voltei com ele, eu coloquei ele numa cadeira de roda, porque nesse tempo ele já não aguentava mais andar. Ele pesava, na época, 112 quilos. Mas eu também não aguentava carregar. Então, coloquei ele na cadeira de roda e levei ele de volta para o consultório e levei para a médica o raio-x. Aí ele vai embaladinho, Quando ela abriu, que ela colocou naquela luz, ela fez... Aí eu disse, o que foi, doutora? Aí ela fez assim para mim, Priscila, o coração do seu marido está tão grande que não cabe na caixa torácica. Então isso explica esse cansaço que ele tem. Esse cansaço é porque o coração dele está muito grande. Aí ela me explicou, ela fez, o coração de uma pessoa normal tem mais ou menos esse tamanho aqui. Você fecha a sua mão e você vai ver o tamanho do seu coração. Então você imagina que o coração do seu marido tem 4 vezes esse tamanho. É muito grande. Então eu vou pôr ele deitado, ele não vai fazer esforço nenhum. Vou colocar ele deitado e vou chamar uma ambulância e nós vamos transferir ele para a UTI. Eu, tudo bem. Como eu não tinha muita consciência ainda do que estava acontecendo, eu falei para ele, então você fica aqui, isso já era por volta de quase 1h da manhã. Fica deitado, quando chegar a ambulância, você me liga que eu volto. O hospital não era muito longe. E assim eu fiz, só que a ambulância só chegou no outro dia de manhã, por volta de umas 9 horas. E aí ele ficou lá em observação, levaram ele para a UTI, chegou na UTI, eu peguei os pertences dele e voltei para casa. E todos os dias eu ia para a visita dele por volta de umas 11 horas da manhã. E teve um dia que eu cheguei lá, e o médico, estava eu e minha irmã. E aí o médico chamou a minha irmã e falou, olha, eu quero falar com a senhora em particular. Aí minha irmã saiu, e depois ela me chamou, ela falou, Pri, vem aqui que o médico quer falar com você. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ele fez assim, olha, é o seguinte, o caso do seu marido não tem mais jeito. Ele vai morrer. Eu vou ser bem sincero com a senhora. A medicina não tem mais o que fazer. Você vai levar o seu marido para casa, vai deixar ele o mais confortável possível e ele vai ficar esperando a morte chegar, porque o coração dele vai parar. O coração dele é muito fraco. Ele é um jovem de 27 anos com o coração de um idoso de 80 e lá vai chumbo. Irmãos, de verdade, de novo, aquela palavra não me abalou. Eu saí de lá, peguei as roupas dele, levei para ele. Ele fez, mas eu já vou embora? Assim? Não fizeram nada? Falei, nós vamos para casa. Aí levei ele para casa, nós moramos num apartamento de 5 andares e nós moramos no 3º andar. E ele subiu com muita dificuldade, chegou lá em cima passando mal, mas eu coloquei ele na cama e fiz como o médico disse. Só que antes de colocar ele na cama, eu coloquei ele sentado na sala, falei, fica aqui, descansa, eu vou lá no quarto, depois eu venho te ver. E, irmãos, ali eu
tive certeza, era eu e Deus. Eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta, dobrei o meu joelho, e eu me lembro até hoje as palavras que eu disse para o Senhor. Falei: Senhor, o Senhor é o dono da vida. É o Senhor quem dá a vida e é o Senhor quem tira a vida. E se o Senhor quiser levar o meu marido, o Senhor não vai vir pedir a minha permissão. Mas se eu puder pedir algo para o Senhor, eu queria pedir que o Senhor deixasse o meu marido ver os nossos filhos crescerem. Levantei, enxuguei as minhas lágrimas, fui para a sala, fui cuidar dele. Ele veio com uma lista, eu lembro que tinha uma receita, tinham 12 medicações. Ele não tinha problema de pressão, os médicos deram remédio para pressão, a pressão dele baixava demais. Foi uma coisa assim, terrível. Mas o Senhor estava com a gente desde o começo. Aquele que nos chamou. Irmãos, o Senhor, Ele nunca dá para nós uma luta sem antes nos avisar. Ele nunca deixa que a gente passe por nada sem antes usar alguém para falar com a gente. Ainda existem profetas. Ainda existem homens e mulheres sendo usados pelo Senhor. E quando eu estava ali na cozinha fazendo o almoço dele, naquele dia eu me lembrei que o Senhor usou uma irmã, uma querida, o Senhor já a recolheu. Ela era carinhosamente chamada de Irmã Maria do Fogo. Vocês imaginam por quê? Ela um dia me ligou, ela era muito simples, uma mulher de pouco estudo, mas muito usada por Deus. E ela me ligou e ela falou assim para mim, ela me chamava de Irmã Priscília. Irmã Priscília, tudo bem? Eu falei: Irmã Maria do Fogo, que bom ouvir a voz da irmã. Ela falou: minha filha, o Senhor essa noite me deu um sonho. E quando o Senhor me dá sonhos, eu logo falo: Senhor, eu tenho que falar, eu tenho que contar. E o Senhor mandou que ela me contasse. Ela fez: eu não sei onde você mora, não sei como é sua casa, mas o Senhor me mostrou um caixão saindo de dentro da sua casa. Eu falei: ai, Jesus, misericórdia. Pensei logo nos meus filhos. E na hora ela fez: não eram os seus filhos, porque o caixão era grande, não era você, porque eu via você chorando. Irmão, o que Deus quer te falar com isso? Para você pôr a boca no pó, porque é tempo de você buscar, porque o seu marido vai passar por um tempo de enfermidade. E eu me lembrei daquilo e na hora eu chamei ele, eu falei: Everton, o sonho da Irmã Maria do Fogo. O Senhor mostrou para ela um caixão saindo daqui de dentro de casa. Mas o Senhor, Ele é fiel. Ela disse para mim que os tempos seriam difíceis, que não era para eu fraquejar, mas que o Senhor ia fechar a sepultura. E eu creio nessa palavra. E eu tomei para mim, irmãos, aquela responsabilidade de orar pelo meu marido. Porque quando nós nos casamos, nós somos um. O que dói nele, dói em mim. O que dói em mim tem que doer nele. E é assim que funciona. Irmãos, a luta foi tão grande, mas tão grande, que em tão pouco tempo eu vi o Everton se debilitando cada dia mais. Que chegou um dia, ele estava desempregado nessa época, eu nem contei para os irmãos, ele estava desempregado, só eu trabalhava. E assim, eu chegava do trabalho, 5:30 da tarde, e ele tinha passado o dia inteiro dentro do banheiro caído, sem força para levantar de tão fraco que ele estava. O coração dele foi diminuindo tanto a fração de ejeção, que não sei se vocês entendem isso, mas o nosso coração, isso é uma linguagem médica, né? Então, quando o médico vai falar com a gente, ele explica, tem uma fração de ejeção. O normal é acima de 55. Abaixo de 55, você já é considerado insuficiente cardíaco. E o seu marido tem 17% de funcionamento e vem caindo. Cada exame, né, que ele fazia, cada eco que ele fazia do coração, mostrava que tinha caído um pouco. Irmãos, que tempo difícil. Que tempo difícil. Ele comia, eu podia contar no relógio, dava 10 minutos contado no relógio. Ele ia para o banheiro e vomitava. Porque o coração era tão fraco que só funcionava para as funções principais. Respirar, pensar. Mas para fazer digestão, o coração dele precisava de muita força. Força essa que o coração não tinha. Então ele passava mal.
Mas o tempo foi passando, Deus preparou um médico maravilhoso, muito atencioso, que conseguiu me explicar tudo. Falou para mim que ele tinha que fazer restrição hídrica, que eu tinha que cuidar de tudo que ele comia. E eu me vi numa situação em que eu falei, Deus, agora é tempo. Eu sempre ouvi os irmãos falar que viviam pela fé. Pelo que eu estou vendo, agora é o meu tempo de viver por fé, porque eu vou ter que pedir as contas. Eu não tenho quem cuide do Everton, eu não tenho quem cuide, vigie, né, essa parte de comida, de água, porque eu penso num homem teimoso, é meu marido. Teimoso. Acho que só ele, né, pastora? Só ele é teimoso, né? Só o Everton. E eu tinha que ficar de olho, não podia deixar ele beber água, tinha que ser tudo contado. E aí eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, chefe, eu vou ter que parar de trabalhar porque eu preciso cuidar do meu marido. Ele fez, Priscila, você vai mesmo fazer isso? Eu falei, vou. Agora sou eu e Deus, eu não tenho quem faça por mim. Eu preciso cuidar do meu marido, dos meus 2 filhos pequenos. Um tinha 6, o outro tinha 3. E ele falou, tudo bem. Só que você sabe, né? Quem pede as contas. Eu falei, quem me chamou me respalda, né? Então, vamos lá. E eu voltei para dentro da minha casa. Revoltada, mas voltei para dentro de casa. E a partir dali, nós passamos realmente a viver por fé. Nós comíamos o que Deus mandava. Nós vestíamos o que Deus mandava. Nós usávamos perfume quando Deus mandava. Sapato quando Deus mandava. Comida quando Deus mandava. E, irmãos, foi o tempo em que nós comemos melhor. Pagamos melhor as nossas contas. Foi o tempo em que nós nos vestimos melhor. Que os nossos filhos comeram do bom e do melhor. Porque quando você vive na dependência do Senhor, Ele dá o melhor pra gente. Mas eu não cessava de orar. Eu falava, Jesus, eu acho que eu vou andar de joelho, porque eu só vivo orando. Mas eu esqueci de contar um detalhe para vocês. Eu trabalhava no banco vendendo empréstimo. Então, assim, às vezes eu deixava meu telefone nos lugares, né, falando para as pessoas, olha, eu vendo empréstimo, se precisar de empréstimo, fala comigo, liga para mim. E um dia, eu cheguei no banco, uns dias antes de precisar pedir a conta, eu cheguei no banco e a telefonista falou assim para mim, Pri, ligou uma mulher para você e ela pediu para você ir até o estabelecimento dela, que ela quer falar com você. Aí eu fui, era eu e uma colega, né? Eu falei, então vamos lá agora, aproveitar que a gente tá livre aqui, vamos lá ver se ela tá precisando de alguma coisa. E nós fomos e chegamos lá, fomos muito bem recebidas. E aquela mulher foi mostrando pra gente, né, o salão que ela tinha inaugurado, um salão lindo, né, cheio de coisas modernas, um salão muito moderno. E a gente foi conhecendo, conversando, ela muito simpática. E aí ela falou, só que agora nós vamos lá na minha sala pra gente conversar de negócios. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Irmãos, e naquele dia, só o Senhor sabe como estava o meu coração. Porque eu estava entre pedir as contas ou não pedir, ficar em casa ou não ficar, cuidar do meu marido ou continuar trabalhando. Eu estava numa angústia que só o Senhor sabe. E eu não falei palavras, eu só orei. Eu orei e falei, Senhor, olha quanta gente. Será que o Senhor não podia usar alguém para falar comigo? Eu sei que o Senhor pode, usa alguém, Deus, para falar comigo. Só em pensamento eu orei. Quando nós sentamos para falar de negócios, ela olhou para mim e disse, Priscila, você veio aqui porque o Senhor mandou eu falar com você. Aí eu falei, eu não vou emocionar, eu não vou chorar, vou deixar Deus falar. Se é Deus, eu vou ouvir. E ela pôs a mão na minha mão e ela disse assim, hoje, quando você chegar na sua casa, abra a porta e declare vida dentro da sua casa. Priscila, aquela enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. O Senhor tem ouvido a oração da sua casa, tem chegado aos céus o seu clamor. Mas é tempo de vocês ouvirem a voz de Deus. O caminho não vai ser fácil, mas o Senhor está com vocês.
E eu falei, Senhor, obrigada, muito obrigada. A moça que estava comigo começou a chorar, porque ela sabia do que eu estava passando. E eu fiquei assim, eu falei, é receber um presente do Senhor. Quando o Senhor responde a nossa oração assim tão rápido. E eu saí dali, cheguei na minha casa, abri a porta. Acho que o Everton nem entendeu naquele dia. Eu abri a porta, eu falei, Senhor, em nome de Jesus eu declaro vida sobre a minha casa, vida sobre o meu marido, vida sobre os meus filhos, vida, eu declaro vida. Eu declaro a vida do Senhor para nós aqui dentro. E quando foi no dia seguinte, eu tomei coragem, falei com o meu chefe e falei, não, eu tenho certeza dessa decisão. Voltei para casa. Irmãos, eu tinha que contabilizar tudo que o Everton tomava. Ele só podia tomar 600 ml de líquido por dia. Isso contava o café da manhã, o pão. Eu tinha que bater todos os alimentos no liquidificador. Antes de dar para ele comer, eu tinha que bater e contar, né, no medidor quanto que dava. Eu falava, hoje já foi 200 ml. Hoje já foi 300. Quando ele tinha sede, eu molhava a gaze e passava na boca dele, porque ele não podia ingerir líquido, para não encharcar o coração. E assim era, se ele comesse feijão, eu tinha que contar quanto que dava aquele feijão batido, aquele líquido, né? E assim os dias foram passando e o Senhor começou a mover. O Senhor começou a mover. Me apresentou um médico muito querido, que ainda cuida dele. E esse médico começou a cuidar dele no Hospital do Convênio. Outro detalhe, eu disse para vocês, o Everton estava desempregado. Ele tinha sido mandado embora. Já fazia o quê, amor? Uns 8 meses, mais ou menos? Uns 8 meses. E eu falei, Everton, sabe uma coisa que eu não me toquei? A gente continua usando o convênio da empresa. Aí eu falei, quer saber? Vou ligar lá. Liguei para saber. E a moça que me atendeu, falou assim, do RH, falou para mim, não, pode ficar tranquilo, que o convênio do Everton foi pago depois do dia que ele foi mandado embora. A empresa ainda deu para ele mais 1 ano de convênio. Se ele não tivesse recebido isso, nós não teríamos convênio. E foi lá que nós conhecemos o Dr. Danilo. Que às vezes a gente até duvidava, pastor. A gente falava, será que esse homem é de verdade? Será que ele é um anjo? Pensa numa pessoa desenrolada e conhecida e entendida do assunto. E ele falava as coisas para a gente com muita clareza. Ele ia explicando e cada vez eu ia vendo que a situação era pior do que eu conseguia imaginar. Eu falava, meu Deus, é pior do que eu estava pensando. É pior do que eu imaginava. E ele falava, olha, tem que fazer assim, assim, assim. Tem que tomar cuidado, porque senão... Olha, Priscila, fica de olho. Ele não pode ficar com a boca roxa. Ele não pode ficar com a boca branca. Você tem que observar isso, observar aquilo. Você tem que apertar ele para ver se ele não está inchado demais. Mas calma, vai dar certo. Ele fazia desse jeito. Calma, vai dar certo. Um belo de um dia ele me chega... Na nossa 3ª consulta com ele, Priscila, fui mandado embora. Essa é a última vez que eu atendo vocês. Falei, ai meu Deus, misericórdia. E agora, Jesus, o que será de nós? E o Everton estava começando a dar uma melhorada, já tinha diminuído os enjoos, né? Porque a medicação que o médico deu foi assertiva. E nós sempre orando, irmãos, aonde eu ia, eu falava, ora pelo meu marido, ora pelo meu marido, ai, ora pelo meu marido, ora pelo meu marido, ora por mim, porque senão eu vou enlouquecer, porque eu não dormia direito, porque eu só ficava de olho nele. Os meus filhos tiveram que ficar a maioria do tempo, ou com a minha mãe, ou com a minha sogra, ou com as minhas irmãs, porque a atenção tinha que ser totalmente voltada para a saúde dele. E assim, ele estava bem, de repente ele passava mal, corre para o pronto-socorro. Só que nesse caminho, o Senhor nos apresentou um outro médico que trabalhava no INCOR e porque queria nos ajudar. Irmãos, mas entrar no INCOR sem ser particular é muito difícil. Mas até isso o Senhor preparou. O médico, olhando os exames dele, ele virou para mim e fez, olha, Priscila, o problema do seu marido não sou eu que trato, eu sou médico de válvula. Ele é transplante, só pode ser transplante. Mas o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá dentro. Você está vendo essa fila? Irmãos,
Era uma fila tão grande, tão grande, tão grande, que devia dar umas 2 voltas. Devia ter ali naquela fila umas 400 pessoas. Só para se inscrever para passar a ser paciente do INCOR. Falei, meu Deus, eu vou passar quantos dias nessa fila aqui? Aí ele falou, calma, eu vou lá dentro e eu mesmo vou fazer a ficha. Me dá os documentos, me dá os exames e eu vou pedir uma máquina lá para alguém e vou fazer. Olhei para o Everton, olhei para minha irmã que estava comigo, eu falei, como as coisas acontecem? Quando Deus está no negócio, eu vejo Deus em tudo. E ele entrou, fez, e lá é assim, você recebe são adesivos com os dados do paciente. Então ele me deu vários, toda vez que você chegar, você vai na recepção, mostra, eles vão tirar uma etiqueta dessa, colar no prontuário dele, vocês são pacientes daqui a partir de agora. Dá glória a Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que aquele primeiro médico que nos atendeu no convênio começou a trabalhar no INCOR. E ele falou para mim, então Priscila, eu vejo vocês no INCOR. Irmãos, tinha dia que a demanda lá era tão grande que não tinha sala para atender o Everton. Ele atendia o Everton assim, ó, no meio de todo mundo. São cadeiras assim, igual vocês estão, mas muitas. Imagina muita gente num lugar só, todo mundo com problema do coração. Imagina, é um paciente com 2 acompanhantes, às vezes, naquele tempo podia, né? E aí ele vinha assim, ele fazia, Everton, eu vou te examinar aqui mesmo, não se constranja, todo mundo aqui tem o mesmo problema, se for alguma coisa, né, mais assim, eu te levo em algum outro lugar, mas examinava o Everton ali, mudava as receitas, acrescentava remédio, via se ele estava muito inchado. Eu disse para vocês, irmãos, o Everton pesava 112 quilos. E o médico olhando para ele falou, Everton, você não é gordo, você está inchado. Esse não é o seu peso. Olhou para ele, fazia tudo direitinho. Falou, ó, eu vejo vocês então semana que vem. Tá bom. Na outra semana o Everton foi, cadê o médico? Não sei. Na outra semana, cadê o doutor Danilo? Ah, não sei, ele não veio. Outra semana, o médico não veio. Irmãos, nessa brincadeira, o Everton passou quase 4 meses indo toda segunda-feira para o INCOR e o médico não aparecia. Imagina o nosso estado de nervos. Graças a Deus que as receitas, ele deu muito remédio para o Everton, porque são remédios muito caros. Então ele deu remédio que, graças a Deus, durou todo esse tempo. Mas como eu disse para os irmãos, o Senhor ainda não tinha me transformado. E um dia eu falei para o Everton, hoje quem vai sou eu, e eu só saio dali quando eu achar esse médico. Aí ele, Priscila, já estou até vendo, você vai fazer escândalo, não vai. Eu digo, vou. Eu vou, hoje eu vou. Posso beber essa água aqui, pastor? Isso sempre falando uma oitava acima. Irmãos, aquele hospital, ele é uma cidade. Ele é uma cidade. Você abre uma porta, aí você vê mais um monte de gente sentada. Aí você anda, você abre outra porta. Aí você olha de novo, mais um monte de gente assim sentada. Aí você anda. Depois que eu fui entender, cada grupo de pessoas sentados assim, são uma especialidade do coração. Um é válvula, coronária, transplante. Mas é muita gente esperando para ser atendido. E eu andei. Coloquei o Everton sentado e falei, você fica aqui para eu não te perder. Porque nem celular pega lá dentro, gente, tão embaixo que a gente está. É igual no metrô, você vai descendo, é essa distância mesmo. E eu andei, cheguei numa sala, Secretaria do Transplante. Cheguei lá e fiz assim, bati na porta, né, uma moça me atendeu. Eu falei, moça, eu vim falar com você porque eu não aguento mais. Já tem exatos 4 meses que meu marido sai de São Bernardo do Campo, vem para esse hospital atrás de um médico, o doutor Danilo, levei as receitas carimbadas por ele, e a gente não encontra ele. E eu queria saber se realmente vocês conhecem ele. Aí ela fez, moça, não posso te ajudar. Lamento, mas você vai ter que dar um outro jeito, passar ele com outro médico, porque a gente não é autorizado a passar telefone de médico, nenhuma informação. Aí eu encostei assim no balcão e falei, Jesus, eu não acredito. Só que quando eu falei isso, atrás dela levantou um médico. Ele olhou para mim e fez, eu conheço você.
Eu fiz, doutor, e eu conheço você, porque eu tenho uma memória fotográfica. Basta eu ver uma pessoa uma vez, eu vou lembrar para sempre. Eu falei, doutor, você lembra que você atendeu meu marido junto com o doutor Danilo? Eu lembro. Ó, vamos fazer o seguinte? Irmãos, eu nem precisei falar muito. Ele fez, fica aqui que eu vou lá fora, porque eu vou ligar pro Danilo e vou perguntar para ele se eu posso passar o telefone dele ou se ele pega o seu telefone, os seus contatos e te liga. Eu falei, tá bom. E ele foi, quando ele voltou, ele fez, escreve seus telefones aqui, que o doutor Danilo vai ligar para você. Eu falei, meu Deus, que coisa moderna, né? Eu nunca tinha ouvido falar que médico ligava para paciente, né? Assim, passei, saí de lá dando glória a Deus. Falei, ó, Everton, não falei que uma mulher bem intencionada resolve as coisas? Mulheres, nós somos essenciais na vida deles. Porque, né, a gente organiza de verdade a vida desses homens. E aí, nós fomos para casa. Quando eu estava subindo a escada, eu escutei o telefone de casa tocar. Saí correndo. Quando eu cheguei lá, quem era? Doutor Danilo. Ele fez, Priscila, eu procurei tanto por vocês, mas eu perdi os contatos de vocês. Priscila, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Qual você quer primeiro? Eu falei, doutor, me dê a má, que eu já sento, me preparo. Depois, com a boa, eu fico um pouquinho mais felizinha, né? Aí foi assim, aí ele falou, olha, eu parei de trabalhar lá no Incor, e por isso que vocês não me encontraram. Mas a notícia boa é que agora eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês. Eu digo, doutor, essa notícia é boa para quem será? Eu aqui sem R$1 no bolso, contando, com o dinheiro contado, passando cada perreio naquele hospital, longe, sem dinheiro para gasolina. Você vem me falar uma coisa dessas? Ele fez, ó, Priscila, se acalma. Quarta-feira que vem, 7 horas da manhã, você me encontra nesse endereço. Passou o endereço, eu anotei. Eu quero todos os exames do Everton, eu quero tudo que você tiver. Tudo, você está escutando? Tá bom, doutor, eu levo. A gente ficou contando os dias no calendário. Ai, meu Deus, e quarta-feira que não chega nunca, não chega nunca. Chegou na quarta-feira, nós nos arrumamos e fomos lá para o Sírio-Libanês. Falei, gente, quando a palavra do Senhor diz que nós vamos comer o melhor dessa terra, é porque o Senhor nos conhece. Eu posso falar para mim, pastor, eu sou pobre e soberba, de verdade. O Senhor me conhece, irmãos, o Senhor nos conhece intimamente. Se eu tivesse que ficar com meu marido dentro do pronto-socorro central de São Bernardo, eu não ia aguentar, não. Acho que eu ia morrer de tristeza. Porque, verdade seja dita, a palavra do Senhor diz, né, pra gente confessar os nossos pecados, irmãos. E eu não aceito a minha condição financeira, não, pastor, não aceito. Brincadeira, irmãos, brincadeira. O Senhor, Ele é maravilhoso e Ele nos supre de tudo. Quando eu cheguei naquele hospital, falei, meu Deus, todos nós deveríamos ter esse tratamento. Sabe, uma pessoa para te receber na porta, independente de quem você é, se você é notório, se você não é, sabe, te recebe na porta, todos os exames disponíveis, não tem esse negócio de, precisa de um exame, vamos marcar para daqui 3 meses, 4 meses, vai fazer agora. E eu ali desesperada, eu falei, Everton, como que nós vamos pagar isso aqui? O que nós vamos deixar aqui? Nós vamos deixar o carro, que eu acho que é a única coisa de valor que tem, né? Que a gente não tinha, irmãos, de verdade, nós não tínhamos nada. E aí o médico atendendo ele, trouxe uma outra junta médica e estão lá atendendo o Everton. E eu me lembrando, fazendo umas contas aqui. Uma vez meu pai precisou passar em consulta lá, só a consulta tinha sido, na época, R$700. Falei, meu Deus, Everton, eles já querem que você faça exame hoje. Ai, Jesus, tem misericórdia. E comecei a orar, mas eu falei, Senhor, se o Senhor me abriu essa porta, o Senhor vai me dar condições. E fingi costume, irmãos. Fiquei lá fingindo costume, fazendo de conta que eu já era daquele ambiente. Falei, vamos fingir costume. E os médicos falando com a gente com muito carinho. Outra coisa que a gente não está acostumado, né? O médico te olhando no olho, pondo a mão em você. Calma que vai dar tudo certo. Olha aqui um lencinho, né? Eu chorei falando da situação. E ele fez assim. E eu, meu Deus, e agora? Será que ele vai falar o preço da consulta? Ai, meu Deus, será que ele vai falar agora? É agora? Onde que a gente acerta, né? Aí ele virou para mim e fez assim. Priscila, deixa eu te falar uma coisa.
vocês não vão pagar nada por esse atendimento. Aí eu, verdade? Sério, doutor? Ele fez, Priscila, vocês vão fazer parte de um programa chamado Programa Coração Novo. Vocês são os primeiros pacientes desse programa. Ai, irmãos! Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso, e a gente se emociona, porque, irmãos, que difícil, que difícil. Eu conto isso hoje rindo, mas na hora, sabe aqueles segundos em que a sua cabeça não para? Não para, você começa a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? E dali eu tirei uma lição. E isso eu quero dizer para vocês. Quando o Senhor, Ele quer te abençoar, Ele muda as leis de um país para abençoar um servo dele. Ele mudou as leis do nosso país naquele ano para que o meu marido fosse contemplado. Ele participou, ele foi inscrito por esse médico. Nós viramos pacientes do Hospital Sírio-Libanês. E ele foi o primeiro brasileiro que usou um coração artificial colocado pelo SUS. Foi o SUS quem custeou. É por isso que nós, cristãos, não devemos amaldiçoar o nosso país. Não devemos amaldiçoar o nosso sistema de saúde. Nós devemos abençoar aqueles médicos, aqueles enfermeiros, aquelas pessoas que começam ali na recepção, o segurança. Porque se Deus quiser, Ele muda as leis para abençoar um de nós ou um dos nossos. Eu me revolto, irmãos, quando eu vejo as pessoas falando, esse país, que horror. Outro dia eu corrigi uma caixa no mercado e eu disse para ela, diga ao Brasil, só Jesus. Mas com esperança, sem pesar. Quantas pessoas queriam estar aí no seu lugar? Quantas pessoas queriam poder trabalhar e não podem? Por um motivo de saúde que seja. E, irmãos, dentro daquele hospital, o Senhor usou muito a nossa vida. Mas nós fomos muito abençoados ali dentro. E eu fiquei tentando entender qual era o propósito de Deus ali dentro para nós. E quando o Everton estava lá fazendo os exames para pôr o coração artificial, porque ele teve uma piora muito grande. Lembra que eu falei para vocês no começo? Que o médico dizia, Priscila, o Everton não pode ficar com a boca roxa. Ele não pode ficar com a boca branca. E um dia ele saiu. E levou quase 1 hora para conseguir chegar dentro de casa. Quando ele chegou, a boca dele estava branca. Aí eu liguei para o doutor Danilo. Falei, doutor, o Everton está com a boca branca, com falta de ar, dor no peito. Coloca ele no carro e traz ele para o pronto-socorro agora. Coloquei ele dentro do carro. Chamei meu sogro e nós fomos levar ele lá para o hospital. Para os irmãos entenderem, né? O Sírio-Libanês fica no centro de São Paulo. Então fica mais ou menos 1 hora da nossa casa, sem trânsito. Nós moramos no ABC. E eu preocupada, orando, pedindo, Senhor, sustenta a vida do Everton, sustenta a vida do Everton. Chegamos lá, o médico internou ele e falou, Priscila, nós não vamos mais esperar. Ele vai pôr o coração artificial. Aí eu fui falar para ele, Everton, você vai pôr o coração artificial. Pense num drama. Não, Jesus vai me curar. Não assina, eu não vou pôr, porque Jesus vai me curar, Jesus vai me curar. E eu falei, Everton, Deus tem o caminho dele na tormenta. É isso que diz a palavra dele em Naum, capítulo 1. Ele tem o caminho dele na tormenta. Calma, ele vai fazer. Ele não prometeu que ele estaria conosco, que ele fecharia, mas ele vai fazer do jeito dele. Olha onde nós estamos, com a melhor junta médica da América Latina. Olha os médicos que estão aqui para te operar. Só que, irmãos, qual não foi o nosso desespero quando o médico falou, Priscila, não é agora, não é hoje. A gente precisa de 3 dias para o coração chegar aqui, porque ele vem da Alemanha. Ele é um aparelho, é um coração, é um aparelho que é ligado dentro do coração dele. E, assim, só que não é daqui do Brasil, é importado. Tudo bem, doutora, a gente fica aqui esperando. E nós ficamos internados lá, esperando o coração vir. E quando chegou no dia 9 de outubro de 2013, ele foi para o centro cirúrgico
para fazer essa cirurgia. O primeiro brasileiro a pôr um coração artificial. Uma cirurgia de 13 horas, irmãos. E uns dias antes, que eu já ia me esquecendo de contar para vocês, a gente estava muito nessa rotina de hospital, ficando muito em hospital. E eu comecei a me sentir mal, senti uma dor de estômago, enjoada. E como ele estava lá internado, o médico falou, Priscila, eu vou te fazer uns encaminhamentos, vai lá no convênio, faz os seus exames, vê como estão as coisas, depois você volta, ele vai ficar internado mesmo, está tudo bem. Ele está todo ligado na aparelhagem, a gente está de olho, vai tranquila, não precisa ficar aqui dentro não, pode ir que a gente vai cuidar do Everton. E eu cheguei lá e relatei para a médica, falei, doutora, eu tenho uma dor de estômago muito grande, mas eu estou passando uma situação difícil, meu marido está internado, contei tudo para ela. E ela fez, olha Priscila, vamos fazer assim? Por desencargo de consciência, vamos fazer um exame de sangue para a gente descartar gravidez, alguma coisa assim, né? Mais simples. Aí eu falei, tá bom, mas de jeito nenhum. Fui lá e fiz o exame de sangue. Quando foi à tarde, umas 4 horas, eu peguei o resultado na internet. Qual não foi a minha surpresa? Eu estava grávida. Eu olhei aquilo e falei, não, Deus, não. O Senhor tem senso de humor mesmo. Eu aqui desesperada, chorando, meu marido no hospital, eu aqui dentro de casa chorando, desesperada, porque descobri que estou grávida. Meu Deus, Jesus, tem misericórdia. Como isso? Mas, liguei para minha mãe. Minha mãe, o Senhor já recolheu ela passou para o Senhor em 2020. E eu liguei desesperada, mãe, eu tô grávida, minha filha, glória a Deus. Mãe, olha a minha situação, mãe. Como que eu vou cuidar de um bebê, uma pessoa operada, que na minha cabeça ele ia ficar operado pelo resto da vida, né? Na cabeça da pessoa. Na hora do desespero a gente nem raciocina, né? E aí fui contando para ela, filha, Deus dá filhos para quem Ele quer. Receba isso como um presente de Deus nesse momento de tormento. E eu chorava. Irmãos, mas eu chorava. Aí fui contando para um, para outro, minha mãe contou para as minhas irmãs. Quando elas, parabéns, não é meu aniversário. Eu entrei no desespero, eu não queria nem tocar no assunto. Cheguei para o médico e falei, doutor, quando eu voltei para o hospital para ver o Everton, contei para ele, já tinha contado por telefone. Falei, doutor, eu tô grávida, mas ele me deu uma bronca. Priscila, você tá louca? Você já parou para pensar como vai estar a sua vida daqui 9 meses? A gente não sabe como que é essa situação. Eu falei, doutor, eu não escolhi essa situação. Mas ele ficou bravo. Depois ele me pediu desculpa. Mas eu estava grávida. Já tinha 2 minutos. Aí é verdade. Ele falou, você quer matar o seu marido? Eu falei, não, doutor, ele quis e eu também, né? Então, eu não fiz nada de errado. E aí, passaram os dias, eu lá dentro do hospital, ele colocou o coração artificial, reagiu bem à cirurgia, começou a desinchar, como eu disse para os irmãos, ele era muito inchado, começou a desinchar. E eu falei, olha, então agora, já que você está aqui no pós, eu vou para São Bernardo, faço os exames, né, de pré-natal, e depois eu volto. Fui para São Bernardo, qual não foi a minha surpresa. O doutor fez o pedido, né? Tanto é que o médico que fez a minha ultrassom me chamou em particular, falou, você está na fila do transplante? Eu falei, não, eu não, meu marido. Ai, que susto, eu pensei que você ia fazer transplante. Eu vou passar você que o seu caso me interessou. Aí me levou lá para dentro, a gente começou a conversar e o doutor colocou uma observação para o médico que for fazer o exame, olhar bem o coração do bebê, né? Ele falou, apesar de que, como você disse, você deve estar no começo da gravidez, então não sei nem se vai dar para ver muita coisa. Aí eu falei, doutor, eu acho que eu estou bem no começo da gestação. Aí ele fez, engano da senhora. A senhora já está de quase 4 meses e se a senhora quiser eu já digo qual é o sexo do bebê. Aí eu, não, você está de brincadeira? De verdade. Aí começou a me mostrar, o médico pôs observação, nós vamos fazer o exame do coração, depois eu vou pedir exames mais detalhados, porque como o pai
tem um problema de coração, eu vou olhar o coração da bebê. Olhou, ó, tá tudo certinho e é uma menina. Ai, meu Deus, esse pai vai ficar babando. Só que, irmãos, nesse tempo, foi um tempo muito difícil para o Everton. Ele estava depressivo, ele só chorava. Ele tinha realmente a esperança de que ele não ia precisar. O coração artificial, ele é, como eu disse para os irmãos, ele é colocado dentro, né, abre o peito, é colocado junto com o coração da pessoa, e aqui dentro fica um motorzinho, né, fazendo o trabalho do coração, né? E só que assim, por fora fica uma bolsa, parece uma bolsa mesmo, de lado assim, e tem 2 baterias. Então não é uma coisa bonita de você ver, né? Fica aquela bolsinha pendurada com as 2 baterias, né? Um fio da inserção, né, que liga aqui dentro do coração, mas ficava aquele fio para fora. Eu tinha que fazer curativo, um curativo bem grande aqui. E aí ele olhava para aquilo e ele falava: eu não aceito a minha condição, eu não aceito isso. Eu não acredito que eu vou ficar usando isso. Falei: Everton, a gente já está no lucro. Para quem ia morrer em janeiro de 2013, nós chegamos a outubro. Então, vamos dar glória a Deus. E o Senhor foi nos mostrando, irmãos. O Senhor foi mostrando o que Ele tinha para a gente naquele tempo. E o Everton voltou para casa. Emagreceu muito. Era inchaço mesmo, como o médico havia dito. Era muito líquido no corpo. Ele chegou em casa com quase 70 quilos, né, amor? Então, bem enxuto, bem seco. E para as pessoas, ele era assim um ser de outro planeta. Não falei para vocês que lá no hospital, eles cuidam de muito famoso, muito notório? Mas eu falei para vocês o quê? Quando o Senhor está no negócio, todo mundo tem que saber do milagre. Milagre a gente não explica, a gente espalha. E foi isso que nós fizemos. Nós chegávamos no hospital, pastor, era tão engraçado. Você que é o Everton? O homem do coração artificial? Ele sou eu mesmo. Como eu queria conhecer você. Deixa eu pôr a cabeça no seu peito para eu ouvir. Porque te fazia mesmo o barulho de um motorzinho dentro do peito dele. E era muito interessante. É verdade que você não tem pressão arterial? É verdade. A minha pressão não dá para medir com aquele aparelho. Aí tinha que usar um aparelho que aferia a pressão aqui. Nessa região. Tinha esquecido o nome. Eu dou. Aferia a pressão do Everton. Olha que, gente, olha como é Deus que dá inteligência para os médicos, para os pesquisadores. É por isso que, irmãos, de verdade, eu tenho o máximo respeito pela medicina. Porque o Senhor nos mostrou que se não for por Ele, tudo é em vão. Tudo é em vão, irmãos, tudo. E aí, os dias foram se passando, né? O Everton voltou para casa, a minha barriga começou a crescer. Tinha que fazer o curativo. Eu fazia o curativo nele. E um dia ele começou a ter febre. Você saiu do hospital em novembro, né? Colocou em outubro, saiu em novembro. Por quê? Precisava de muito estudo. O Everton passava a noite inteira, irmãos, para vocês entenderem como que é complexo. Ele passava a noite conectado em um computador. Tinha um pendrive no aparelho e armazenava as informações nesse computador. Então as pessoas até brincavam, chamavam ele de Homem de Ferro. Ele ficava igual um celular mesmo ligado na tomada a noite inteira. Ele fazia: já vou dormir, você vai lá me ligar? Eu falei: vou, pode ir lá que eu já vou lá te ligar. Eu ia e colocava ele lá, conectava os fios, ligava tudo para poder armazenar as informações. Irmãos, mas você para pensar, ele vivia uma vida cheia de restrições. Não, irmãos, ele andava, ele comia, ele falava, ele passeava, ele ia comigo nas consultas de pré-natal. E quando foi em janeiro, ele passou o final do ano em casa, dezembro, né? E quando chegou janeiro, passou o aniversário dele, que ele faz aniversário 14 de janeiro. No dia 22 de janeiro, ele foi internado, porque deu uma infecção. Deu uma infecção da própria pele, o próprio organismo quis rejeitar. E aí, ele foi para o hospital. E nessa brincadeira, ele passou 7 meses internado no Hospital Sírio-Libanês. 7 meses. Minha filha nasceu prematura, nasceu com baixo peso, porque a minha vida era muito corrida. Eu me dividia entre
os meus 2 filhos pequenos, a gravidez, o Everton. Então, assim, era muito corrido e a minha pressão subiu muito. E aí a médica que estava fazendo meu pré-natal falou para mim: Priscila, eu fiz o exame do coração da bebê e eu não gostei do resultado. Você precisa ir para a maternidade. Aí eu fui para a maternidade chorando, porque ela já tinha, né, me alertado que a minha filha, com 31 semanas, tinha baixo peso, não estava satisfatório o desenvolvimento dela e que o parto teria que ser feito. Aí eu internei no dia 25 de fevereiro e naquela noite, irmãos, foi acho que a pior noite da minha vida. Eu fiquei pensando nos meus filhos em casa, fiquei pensando nele no hospital, preocupado. Fiquei pensando em muita coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo. E eu tinha que esperar até o outro dia, porque não tinha ultrassom no hospital em que eu estava. Só que quando foi de madrugada, irmãos, vejam Deus em tudo. A médica que tinha me atendido, feito o primeiro atendimento e fez a minha internação, mandou a enfermeira umas 2 ou 3 horas da manhã, mais ou menos, me chamar e levar para uma sala, porque ela ia fazer uma ultrassom em mim. Eu falei, mas ela não disse que não tinha aparelho de ultrassom? Quando eu cheguei lá, nem questionei. Cheguei lá, ela fez assim: Priscila, eu não consigo dormir, porque eu não tiro você da cabeça. Eu olho para um lado, vejo você. Viro para o outro, vejo você. Fecho o olho, vejo você. Aí eu falei, quer saber? Eu não quero ter isso, né, no meu currículo. Chama lá essa mãe que eu vou fazer uma ultrassom. Quando ela pôs o aparelho de ultrassom em mim, ela falou, ai, Priscila, infelizmente era o que eu estava pensando. Você não tem líquido amniótico. A sua bolsa rompeu e você não viu. A sua filha está em sofrimento fetal. Se ela não nascer agora, ela vai morrer. Irmãos, aquilo caiu dentro de mim como uma bomba. Não, eu quero meu marido. Como que meu marido, né, tá lá e... Não, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar um pouquinho, não dá para esperar. Não dá. Ela tem que nascer agora. Me tranquei no banheiro do quarto, não tinha quem me tirasse. Liguei para minha mãe, falei, mãe, vai buscar o Everton, ele precisa ver o nascimento da bebê. Minha mãe, menina, cria juízo. Vai, faz o parto, se sua filha estiver aqui para UTI, o Senhor é com ela. O Senhor te deu, Priscila, tenha fé. Tomei coragem, saí de lá, fui pro centro cirúrgico. Quando chegou lá, minha pressão bateu 25/14. O médico falou para mim, se você não se acalmar, você vai morrer. E aí eu não conseguia me acalmar, só escutei um chorinho longe. E aí eu apaguei. Quando eu fui acordar, eu já estava no quarto. Já tinha passado o pós-operatório, de tanto que eles me doparam e eu não vi a minha filha. Então, à noite, a minha mãe foi para visita, viu a bebê, falou para mim, filha, sua filha é linda, ela é perfeita. E eu chorava, mãe, mas ela é muito pequena, mãe. Ela nasceu com 1,4 kg e era, ai gente, eu não vou lembrar os certos centímetros, mas ela era bem, bem miudinha. E a minha mãe falou, olha, ela chorou e o choro dela é forte, filha, isso é um bom sinal. E o Senhor vai dar vida para sua filha, pode ter certeza. E eu, quando foi à noite, né, já tinha passado o tempo da anestesia, tudo que eu tinha, da cirurgia que eu tinha feito. Eu pedi para ir ver a minha filha e a enfermeira me levou. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu falo, que cena que mãe nenhuma deveria ver. Quando eu olhei para minha filha, desse tamanhozinho, não podia pôr a mão nela, não podia nada, ela estava com um aparelho aqui na testa. Eu olhei para aquilo e falei, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, eu não estou com pena de mim. Eu não tenho pena de mim mesma, mas, Senhor, que sofrimento. E olhei para ela, a médica falou, olha, mãe, a sua filha está em jejum, porque sangrou o estômago dela. Aí eu comecei a chorar, falei, ai, doutora, mas a minha filha vai viver? Ela fez, Priscila, eu não posso te garantir nada. Eu não posso garantir nada. Os dias aqui são muito incertos. Às vezes a gente acha que um bebê está ótimo e ele não está. Eu não vou mentir para você. Falei, então tá bom.
Voltei pro quarto, fiquei orando. E aí ela nasceu na quarta, na sexta-feira eu recebi alta e ela ficou. Que dor, irmão, sair da maternidade sem levar minha filha. Mas graças a Deus tinha uma enfermeira lá, amiga de uma amiga minha que também é enfermeira, que foi quem assistiu o meu parto, por ela ser enfermeira obstetra, o médico deixou ela assistir o parto. E aí ela ficava, falando pra mim, olha, a neném tá em jejum, olha, o exame não deu bom, o exame deu ruim. Ela ficava me avisando de tudo. E aí chegou um dia, passaram-se 7 dias, eu ainda não tinha pego a Mariana no colo. E eu cheguei um dia lá, no hospital, coloquei a mão no bercinho dela e eu comecei a falar com Deus, irmãos. Eu falei, Senhor, de novo, o Senhor me trouxe para essa situação. Senhor, eu não tenho mais o que falar, me faltam palavras, eu não tenho mais como orar. Eu não sei que palavras usar para falar com o Senhor. Deus, eu só queria que o Senhor me notasse, eu só queria que o Senhor me visse. Senhor, se eu cometi algum pecado que eu não estou me lembrando, me traz a memória, Senhor, para eu me arrepender, para eu te pedir perdão. Porque eu não aguento mais, eu estou cansada. Eu não tive resguardo, porque mãe de bebê de UTI não tem resguardo. No dia seguinte você já tem que estar de pé para estar lá, ficar em pé do lado da incubadora das 8 da manhã às 11 da noite. Você não tem descanso, você não pode titubear. Apesar de você não poder pegar, não poder fazer nada, pelo risco de contaminação, mas você tem que estar lá. E eu cheguei lá e eu olhei para minha filha, eu comecei a chorar, comecei a orar. Aí eu olhei em volta assim, e eu me lembrei de um louvor que eu cantava muito, 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 nos dias difíceis. Nos dias em que eu me sentia assim, totalmente sozinha, e ali dentro daquela UTI eu comecei a cantar bem baixinho para ela. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, quando eu parei de cantar, eu ouvi uma pessoa chorando atrás de mim. E eu olhei, tinha uma enfermeira desse tamanho. Ela olhou para mim e ela fez, Priscila, que força. Que força. Aí eu olhei para ela e fiz, eu não tenho outra opção, a não ser forte. E como eu vi que ela estava ouvindo, eu continuei a cantar. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Irmãos, que palavra declarada em forma de canção foi aquela. Ela pôs a mão no meu ombro e ela falou, você quer pegar sua filha no colo? Eu disse, é o que eu mais quero, sentir o cheiro da minha filha, é o que eu mais quero. Ela pôs em mim um avental, me colocou sentada e colocou a Mariana no meu colo. E eu olhei para ela e eu falei, filha, você é a certeza de que o seu pai não vai morrer. Porque quando o Senhor dá um filho para alguém, Ele está nos garantindo que Ele confia a nós o futuro daquela criança. Quando Ele dá para nós uma criança para a gente cuidar, Ele está me garantindo que Ele está confiando a mim os dias daquela criança. Porque ela é uma herança, eu não merecia, mas o Senhor mandou. E eu falo para ela até hoje, filha, você tem cheiro de vida. Você tem cheiro de vida. Eu cheiro ela, eu falo, você tem cheiro de vida. A minha filha vai fazer 8 anos, irmãos. Para a honra e glória do nome do Senhor.
Mariana não teve problema nenhum. Tirando aqueles probleminhas respiratórios que toda criança prematura tem, ela é perfeita. Ela ama o Senhor, ela louva ao Senhor. O prazer dela é adorar a Deus. Ela reconhece que a vida dela é um milagre. Porque para os médicos, irmãos, para os médicos, o pai dela entrou para outra estatística. Um insuficiente cardíaco não consegue fazer nada. E o Senhor, através do Everton, me deu uma filha. Para a medicina, isso não tem explicação. E a partir dali, eles passaram a defender que o insuficiente cardíaco consegue sim gerar um filho. E irmãos, isso é milagre. Isso é milagre, isso é motivo para o povo de Deus se alegrar. Porque o nosso Deus, Ele muda as estatísticas por nós. Minha filha voltou para casa com 15 dias. Eu pedi para levar ela para casa. Me responsabilizei por fazer ela ganhar peso, porque ela ainda tinha baixo peso. Mas a médica, entendendo a minha situação, permitiu que eu levasse ela. E graças a Deus, nunca mais a Mariana foi internada. Irmão, só que eu não estava entendendo, como eu falei para o Senhor lá. O que eu fiz, Senhor, para estar passando por isso? Um filho prematuro, uma situação dessas. Mas o Senhor estava trabalhando. A Mariana nasceu dia 26 de fevereiro. No dia 20 de abril de 2014. A Mariana já estava com 2 meses. Não precisava mais tanto de mim. Minha irmã cuidava dela. Mariana não mamava mais no peito. Então não precisava de mim. Chegou um coração para o Everton. 7 meses internado, na prioridade, esperando um coração. E no dia 20 de abril, um domingo de Páscoa, o meu marido voltou a viver. Porque o Senhor preparou um coração para ele. E para a honra e glória do Senhor, a cirurgia foi uma bênção, foi um sucesso. No pós-operatório, ainda dormindo, ele conseguiu me responder. Eu disse para ele: Everton, você está vivo. Porque o medo dele era não voltar. Disse: você está vivo, você está aqui, eu estou aqui no hospital, sua mãe está aqui. Contei tudo para ele o que estava acontecendo. Irmãos, e através do testemunho do Everton, dentro daquele hospital, o Senhor operou sinais e maravilhas dentro daquele lugar. De nós testemunharmos pessoas que estavam em fase terminal ser completamente curado. Quando você não estiver entendendo o que você está passando, pergunte para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar no meio dessa situação? Os dias foram difíceis, irmãos, não foram fáceis. O Everton pegou toxoplasmose. O Everton sofreu uma rejeição moral. O Everton teve um infarto em 2019. Outro milagre. A medicina diz que um transplantado de coração, ele tirou aquela máquina e pôs um coração como o nosso. O Everton pegou catapora. Porque até as doenças de infância, como zera a imunidade, né, do receptor, zera a imunidade, até as doenças de infância voltam. A pessoa pode pegar de novo. Então ele pegou catapora e em 2019 ele infartou. Só que ele sentiu todos os sintomas do infarto. A medicina diz que um transplantado de coração não sente porque não tem inervação. Ele sentiu todos os sintomas. E mais uma vez o Senhor poupou a vida do meu marido. Irmãos, quando foi em 2020 que chegou a pandemia, o Everton não podia pegar a Covid. E infelizmente ele foi acometido pela Covid. Passou 60 dias na UTI. Enquanto o Everton estava na UTI, o Senhor recolheu a minha mãe. Minha mãe, irmãos, pense numa mulher de oração. Eu aprendi a orar, vendo o exemplo da minha mãe. Nós somos exemplo. Por isso que eu disse para vocês no começo, nós não fomos chamadas para desistir. Se tem alguma mulher aqui, eu vou falar para as mulheres especialmente. Se você está tentando desistir, querendo desistir de alguma coisa, não desista. O Senhor não nos chamou para desistir no meio do caminho. Ele nos chamou sim para sermos intercessoras dentro dos nossos lares, para sermos exemplos para os nossos filhos, para darmos exemplo para a próxima geração que está aí fora.
Como eu disse para vocês, quando o Senhor nos dá um filho, nós estamos mandando uma mensagem para o futuro. Que mensagem você está mandando para o futuro através do seu filho? Quando as coisas não estiverem bem, desiste do seu casamento. Quando seu marido cair doente, devolve ele para a mãe. Devolve ele para a mãe dele. O Senhor nos chamou para sermos intercessoras. O Senhor nos chamou para não desistirmos. Seu filho está te dando trabalho, é a hora que você mais tem que orar por ele. O seu marido está te dando trabalho, é a hora que você mais tem que orar por ele. Mas a vida está difícil, é a hora que você mais tem que orar. Volta para o seu quarto. Vai fazer lá o seu Mateus, seus 6:6. Entra no seu quarto, fecha sua porta. Fala com o seu pai em secreto. Irmãos, o meu filho de 13 anos, que eu disse para vocês que ele tinha 6, ele viveu uma experiência com Deus, no momento mais difícil da nossa vida, ele viveu uma experiência com Deus. Porque ele viu o exemplo dentro de casa. As palavras, irmãos, se perdem, mas o exemplo, ele arrasta. Você quer que a sua família verdadeiramente sirva ao Senhor? Dê exemplo. Ore, leia a sua Bíblia. Mostre a sua fé para o seu filho. Mostre a sua fé para o seu vizinho. Mostre a sua fé. Ele chegou para mim um dia e fez assim: mãe, amanhã eu tinha que levar uma fruta. Coisa que filho ama fazer. Avisar a mãe que precisa de uma coisa. Em cima da hora, ele ia para a escola de manhã. Era de noite. Eu com os 3 dentro de casa. A Mariana recém-nascida. O pai ainda internado. Mãe, eu queria tanto levar uma fruta. Todo mundo leva fruta, eu nunca levo. Porque a prefeitura de São Bernardo tinha tido a brilhante ideia de colocar durante o momento do lanche, o momento da fruta. Mas não, a escola não ia dar, é a família que tinha que mandar. E eu falei para ele, filho, tá tarde, eu não tenho como sair daqui. Tô sozinha com vocês. Como que eu vou fazer isso? João, vai orar. Pega o seu irmão e vão para o quarto orar. Ele pegou o irmão dele, foi orar. Chegou no quarto dele, ajoelhou, e eu fazendo as coisas de casa, cuidando da janta. E ele lá no quarto, eu escutei quando ele orou e falou: Senhor, eu queria tanto levar uma fruta, só para eu não ter que ficar só olhando os meus amigos comendo e eu não. Quando ele disse o amém, eu moro em apartamento, bateram na porta. Aí eu fui lá abrir a porta, aí era uma vizinha, a vizinha de frente, fez assim: Pri, a minha mãe mandou perguntar se você quer essas coisas aqui. Levantou uma sacola cheia de fruta. Eu olhei para ele, eu falei: João, essa visita é para você. Aí ele veio, para mim? Aí eu falei: aqui. Aí ele foi lá: meu Deus, mãe, que rápido! Foi, colocou as coisas em cima da mesa e começou a mexer. Ele fez: ai, mãe, só que não tem a fruta que eu queria. Eu falei: você orou? Você falou para Deus o que você queria? Ele fez: não. Eu falei: então você volta para o seu quarto e seja específico. Fala: Deus, eu quero assim, assim, assim. Fala o que você quer. Ele foi para o quarto, orou e falou assim: Deus, eu quero tanto uma maçã bem vermelhinha, igual de desenho. Eu quero uma maçã bem vermelha. Se o Senhor puder mandar, eu já estou satisfeito com as coisas que o Senhor mandou. Mas eu vou ficar tão feliz se o Senhor mandar. Amém. Orou lá na simplicidade dele. Daqui a pouco, bate na porta de novo. Aí eu fui lá, abri, era a mesma vizinha. Pri, minha mãe falou que ainda sobraram essas coisas, você quer? Eu: João, é para você. Aí ele veio, na hora que ele levantou, ele fez: uma maçã! Daniel! Chamou o meu outro filho: Daniel! Olha, maçã! Aí ela ficou assim olhando, você entendeu? Eu digo: não é, não repara não, aqui é que a gente é crente. Crente é tudo doido. Aí agradeci ela foi embora. E ele nunca mais se esqueceu disso. E naquele dia, o Senhor ministrou no coração do meu filho. Ele é o Deus que dá uma maçã. Ele é Deus que dá sapato. Mas Ele é Deus que dá coração para quem precisa. Ele é o Deus que trabalha do jeito que Ele quer. Irmãos, e nesse período todo, teve uma palavra que nos acompanhou. E a gente repete, e repete, e repete, e repete. Todas as vezes que a gente respira, a gente se lembra disso.
Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.